Salmos 139. Senhor, Tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E entendes o meu pensamento de longe. Cercas minha vereda e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que ó Senhor, Tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente e pusestes a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do Teu Espírito, ou para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu estás lá. Se eu fizer minha cama no inferno, eis que Tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de Ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para Ti, pois possuístes até os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Eu Te louvarei, pois eu assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as Tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Minha matéria não foi escondida de Ti quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os Seus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no Teu livro todos os meus mandamentos, todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles. Quão preciosos também são os Teus pensamentos para comigo, ó Deus! Quão grande é a soma deles! Se eu fosse contá-los, eles seriam maiores em número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Esses salmos caminhou comigo durante toda a minha vida até aqui, desde que eu conheci Jesus. Oi, meu nome é Renata Teles, eu tenho 24 anos, sou casada há quase um ano com o Lucas, meu marido maravilhoso, e eu tenho 9 anos de convertida. E hoje nesse vídeo eu vou contar para vocês em detalhes a minha história, o meu testemunho, como eu conheci o Evangelho e por que até hoje eu estou aqui seguindo Jesus. Eu sou de Salvador, Bahia. Quando nasci, os meus pais não eram cristãos e boa parte do meu crescimento, os meus pais, minha família em si não era cristã. Minha mãe era católica, ia bastante para a igreja católica, ela é do interior. E meu pai, às vezes, assim, frequentava, mas não era algo tão firme. Quando eu era criança, eu estudava na escola adventista, então apesar dos meus pais não serem cristãos, eu tinha, vamos dizer assim, alguns princípios, um conhecimento um pouco ali de quem Deus era, mas nada muito profundo de experiência mesmo assim. Eu sempre cantava desde criança, cantava bastante também na escola adventista e cresci assim, né? Essa era a minha realidade familiar. Quando eu tinha uns 8 anos, os meus pais se divorciaram e eles passaram por esse processo de divórcio por um longo tempo. Eu não sei dizer assim exatamente, contar em detalhes como foi esse processo assim de idas e vindas, mas o que eu posso dizer é que foi bem difícil assim para mim, porque eu sou filha única dos dois. E quando eles estavam nesse processo de divórcio, para mim foi muito doloroso, né, como criança ali, entender o que estava acontecendo. Depois que meus pais se divorciaram, oficialmente, assim, eu já era um pouco mais velha, mas ainda não entendia nos detalhes o que estava acontecendo. Eu morava com minha mãe, mas ainda passava um tempo ali com meu pai, ia para casa da minha avó, que ele morou um tempo ali, eu era bastante apegada, assim, ao meu pai. A família da parte da minha mãe é do interior, então, além de fisicamente eles já serem distantes, morarem mais longe, durante esse período também de divórcio, muitas coisas acontecendo. Minha mãe teve uma situação com a família que também fez com que a gente se separasse ainda mais. Depois que os meus pais se divorciaram, eu ainda passei esse início estando com meu pai, mas ao longo do tempo muitas coisas foram acontecendo e a gente foi aos poucos se distanciando. Eu ficava bem triste assim, porque como eu falei, eu era muito apegada ao meu pai
mas por conta de tudo isso que estava acontecendo, a gente foi aos poucos se distanciando. E foi um período muito delicado, porque no início de tudo eu ainda era criança, mas depois eu fui crescendo, virando adolescente, entendendo um pouco mais o que estava acontecendo, tendo um pouco mais de autonomia para poder perguntar, falar com os meus pais. E esse processo todo começou a ser bem doloroso, assim, para mim, porque além de estar distante da parte da família da minha mãe, além de estar começando a me distanciar um pouco dessa parte também da figura paterna, eu vi a minha mãe trabalhando muito para poder sustentar a minha, ela trabalhava na época em 3 empregos para conseguir a gente ter uma casa, para conseguir ter alimentação. A vida da minha mãe era muito corrida, eu vi ela sofrendo bastante também ao ver essas faltas que eu estava tendo durante esse período. Então, uma longa parte assim da minha transição, né, de criança para adolescente, eu me peguei sozinha com relação à família. E foi um processo bem difícil, assim, bem doloroso para mim. E quando eu fiz, não sei se foi 16 anos, 15 anos, mais ou menos ali, eu comecei a ter que fazer parte das reuniões judiciais para falar sobre pensão, para poder falar sobre os direitos que eu tinha. E eu realmente tinha que estar presente nessas reuniões, assim, com relação ao divórcio, à pensão que meu pai tinha que pagar para mim. E eram reuniões muito difíceis, porque meu contato com meu pai já estava um pouco conturbado. Eu via minha mãe trabalhando bastante também, meu pai também trabalhava muito, mas muitas perguntas que eu tinha para ele não eram respondidas, assim, a gente começou a ter um problema assim de comunicação mesmo. E eu já estava sofrendo bastante nesse período por conta disso. Então, quando eu estava presente nessas reuniões judiciais, eu sofria muito, porque eu tinha que falar ali para a juíza, falar para as pessoas, os advogados que estavam presentes, que a gente precisava sim da parte financeira, que eu precisava sim, como uma filha, dessa parte financeira, da ajuda financeira do meu pai e tudo mais, mas o que eu precisava mesmo era de um pai presente. Eu falava isso, né, abertamente para todo mundo ali. Não era fácil, era muito doloroso para mim. Quantas vezes eu saí de reuniões assim, chorando muito, com o coração partido, passando mal na rua, minha mãe também me vendo naquela situação. E, enfim, eu não entendia por que aquilo tudo estava acontecendo. E a separação dos meus pais, a minha relação com meu pai, a minha relação com a família, dentro desse período foi bem conturbado para mim. E assim, a pré-adolescência, a entrada da adolescência é o período em que a criança precisa estar muito perto da família. E nesse tempo, todas essas situações ao mesmo tempo estavam ali acontecendo comigo. E eu me sentia muito sozinha. Eu lembro que por a gente não ter, eu e minha mãe, né, não ter tanta condição, assim, de morar num lugar melhor, nosso dinheiro era reduzido, então a gente tinha que procurar lugares para morar em que desse para pagar, assim, o aluguel, que fossem lugares bons, mas, sabe, que desse para pagar, assim, o aluguel. Então a gente se mudou muitas vezes, porque o dinheiro que a gente tinha para poder pagar esses locais para morar, não, a gente não conseguia morar num lugar tão bom, então a gente se mudava muitas vezes. Eu ia mudando de escola em escola também, mudando de bairro em bairro pra gente conseguir um lugar melhor ali para morar. Então, foram muitas mudanças de uma vez na minha vida. E nessa época, meu pai, ele até começou a ir para a igreja, só que quando eu via essas coisas todas acontecendo, eu lembro que ali no auge da minha pré-adolescência eu ficava revoltada e eu dizia tipo assim, se isso é ser cristão, eu não quero ser cristão. Essa era meio que a referência assim na minha cabeça. Eu tava com o coração muito ferido nesse tempo assim. E aí eu finalmente tinha mais tempo morando em um lugar aqui em Salvador e eu fiz amizades mais próximas também. Estava já há alguns anos nessa escola, estudando lá. E aí eu tinha algumas amigas, né, próximas de mim nesse tempo.
E aí, passando por tudo isso, eu lembro que no intervalo da escola, uma amiga minha, ela tinha 5 meses que ela tinha se convertido. Uma média, assim, de 5 meses, 6 meses que ela tinha se convertido. E ali ela começou a falar de Jesus para os amigos na escola. E em um desses momentos eu estava presente. E eu ouvi ela falando assim, poxa, eu tive experiências incríveis com Jesus. E foi contando o testemunho dela pra gente na escola. Até então eu nunca tinha ouvido falar de Jesus naquela forma que ela estava falando, porque ela falava de um modo como se Jesus fosse amigo dela, como se ele fosse próximo, como se Deus fosse um pai que preenchia o coração dela. E ouvindo ela falar aquilo, me trouxe muita curiosidade, assim. E eu lembro que uma das coisas que ela falou foi assim, se você sentir medo, quando um dia você sentir medo, faz um teste. Pede para Jesus te abraçar, pede para Jesus tirar o seu medo naquele momento. E aí ela disse aquilo ali na escola e eu fui para casa. Eu morava bem pertinho da escola, assim. E eu fui para casa, minha mãe, como eu falei, ela dava muito plantões e ela tava trabalhando, né? Então eu passei bom tempo, assim, mais sozinha, assim, em casa. Aprendi a me virar desde cedo, cuidava de bastante coisa. Minha mãe, mesmo trabalhando muito, sempre foi muito presente. Mas eu fui pra casa, eu tava sozinha, minha amiga me disse aquilo naquele dia e eu tinha muito medo de muitas coisas. Tinha medo de bicho, tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de várias coisas, assim. Na verdade, não tanto medo de ficar sozinha, eu tinha medo do que poderia acontecer, assim. Mesmo me sentindo muito segura, eu era uma adolescente um pouco medrosa, assim. E aí eu cheguei em casa naquele dia e aí eu lembro que apareceu um bicho na minha casa. Eu tava sozinha, não tinham vizinhos próximos ali naquela hora pra poder me ajudar. Apareceu esse bicho, era um dia que eu não estava bem. E aí eu chorava de medo, me tremia de medo. Ficava com muito medo. Aí eu lembro de entrar no meu quarto e me veio essa palavra dessa minha amiga, assim, no momento que você estiver sozinha em casa, peça ajuda a Deus. Eu não tinha coragem de matar aquele bicho, tava sozinha em casa. Eu entrei no quarto e eu vi isso, assim, veio aquela lembrança da voz da minha amiga. E aí eu lembro de abrir o computador, assim, pesquisar, tipo, louvor. Aí apareceu uma menina, acho que era Farkili, o nome dela, cantando a música. Era violão e voz, cantando um louvor, assim. Aí eu dei play naquele louvor, naquela música no YouTube e fiz uma oração. No auge do meu medo, desespero de estar sozinha, aquelas coisas todas acontecendo no meu coração. Eu lembro que eu fechei os meus olhos e falei assim, Jesus, se você é real, eu preciso que você fale comigo agora. Preciso que você me ajude agora. Eu tinha 15 anos e eu senti um abraço muito forte sozinha em casa. Não tem como dizer que eu tava muito emocionada, foi coisa da minha cabeça. Não, gente, foi uma experiência mesmo real. Eu acho que se uma pessoa tivesse botado a mão em mim, se tivesse feito qualquer coisa de intervenção humana, eu não acreditaria, mas porque tava eu sozinha ali, vivendo aquilo. Não tinha explicação e não tinha como duvidar. E eu lembro que uma paz enorme entrou no meu coração naquela hora. Eu me senti abraçada, acolhida e todo aquele medo que eu tava sentindo foi embora completamente. E ali eu passei o resto do meu dia ouvindo louvor, chorando, tentando entender o que é que eu tinha sentido ali, o que era aquilo que estava acontecendo comigo. Ansiosa para chegar no outro dia da escola. Então eu cheguei na escola no outro dia, falei para essa minha amiga o que tinha acontecido. Ela me convidou para ir para uma igreja que era próximo de lá onde a gente morava e nós fomos juntas, na mesma semana, assim, eu acho. Eu fui pra igreja com ela e chegando na igreja, eu lembro, gente, a roupa que eu usei pra ir pra igreja nesse dia. Eu olhei todas as roupas que eu tinha no meu guarda-roupa e eu ficava assim, meu Deus, eu não tenho nenhuma roupa que é de crente. O que é que eu vou usar? O que é que eu vou vestir? Aí eu vesti uma roupa comportadinha, assim, uma calça, uma blusinha, acho que era azul, de ombro a ombro, azul, ombro a ombro, assim. Vesti aquela roupa e fui pra igreja. Chegando lá, no culto,
desde a porta eu já estava sentindo uma paz tão grande assim, meu coração tão grande. E eu lembro que desde o louvor eu já estava chorando, aquelas músicas que estavam ali tocando, elas estavam falando comigo de uma forma tão grande, sabe? Nessa época eu lembro que eu já tive alguns namorados, me envolvia sempre com alguém, assim, acho que na procura de tentar preencher aquele vazio, assim, de a presença de um pai na minha vida. Eu tentava preencher isso de alguma forma, então eu tinha alguns relacionamentos. E se eu não me engano, um dos louvores que tocaram naquele dia era sobre isso. Eu acho que era aquele: tem ciúme de mim, o teu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Me ama, Ele. Eu lembro de chorar muito com o sentimento, assim, a certeza no meu coração de que eu era muito amada. E aquilo era algo novo pra mim, porque por mais que eu experimentava muito bem o amor, assim, de família, o amor de amigos, o amor daqueles relacionamentos que eu já tinha tido, aquele amor que eu tava sentindo naquele dia, ele era diferente. E era esse amor junto com a certeza de que eu não queria sair daquele lugar, de que eu queria conhecer mais daquilo que estava me tocando. Ninguém me disse nada, era eu e Deus ali sozinha, tendo as minhas primeiras experiências. E eu comecei a também aos poucos sentir que eu precisava mudar. Era como se eu olhasse pra minha vida e eu pensasse: meu Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu tô vivendo. Passava um filme assim na minha cabeça e eu tinha certeza: eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo mais. E ali, depois do louvor teve a palavra e parecia que toda a palavra era pra mim. Quem já teve esse momento sabe do que eu tô falando. Parecia que toda a palavra era pra mim. E realmente Deus falou muito comigo. Eu chorava muito. E quando, no final, quando eles perguntaram: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Eu não sei se você já ouviu isso alguma vez, você que não é cristão, sobre isso de aceitar a Jesus. Mas eu lembro que foi explicado ali no dia, me explicaram. Eu sempre tinha ouvido falar sobre isso, mas eu nunca tinha entendido o que de fato era. Mas me explicaram que era crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio a este mundo para nos salvar de nós mesmos, para nos tirar desse lugar de pecado, para nos salvar das nossas transgressões e para nos levar a viver com ele aquilo que nós fomos criados para viver. E crer que Jesus voltará para nos buscar e nós viveremos a eternidade com ele. E naquela hora, aquela explicação, ela me tomou por completo, sabe? E não era a boca de quem estava pregando, mas era a certeza que vinha do Espírito Santo em meu coração. Sim, Jesus é Filho de Deus, eu sou amada. Eu fui criada por Deus, cada detalhe meu foi criado por Deus. E eu vivia uma crise de identidade muito grande, assim, dentro de mim, sabe? Eu era uma pessoa normal, que não fazia muitas coisas, sabe? Coisas erradas, assim, não. Mas existiam muitos vazios, assim, dentro de mim. E eu lembro que quando eu aceitei ali, Jesus fez aquela confissão de fé, levantei a mão, fui lá na frente do culto. A partir dali era um mundo novo pra mim. Eu lembro que os outros dias, depois desse momento, foram de muita curiosidade. Eu fazia muitas perguntas pra essa minha amiga que estava ali vivendo o evangelho. Tive um período muito bom nessa igreja. Fui pra vários acampamentos que são retiros, né, que juntam a igreja em algum lugar pra estudarem a Bíblia, e tinha muitos cultos. A cada culto eu aprendia cada vez mais com os irmãos que estavam ali. A gente estudava muito a palavra. Eu lembro que eu ia pro culto e eu via todo mundo com a Bíblia, e a Bíblia de todo mundo era assim, tipo, marcadinha, cheia de coisas e anotações. E eu tinha uma Bíblia que meu pai tinha me dado, e ela era sem nada, né? Não era marcada em nada, mas eu comecei a querer marcar a Bíblia toda e tudo mais. Então foi um tempo muito bom de estudar, assim, a palavra e tudo mais. Eu sou muito grata a Deus pelos meus pais, apesar de tudo que aconteceu, assim, porque eu tenho certeza de que meus pais sempre quiseram o melhor pra mim, mesmo diante de tudo que aconteceu, principalmente da parte do meu pai, assim. Vivi um processo de cura muito grande com ele, um processo de cura de Deus, assim, no meu coração mesmo. Tanto que hoje eu sou muito grata porque
Eu lembro que quando ele começou a ir pra igreja, no meio disso tudo, ele me levava para cantar nas igrejas, eu aprendia muitos louvores também, que ele me ensinava, colocava ali para tocar. Apesar das atitudes dele naquele tempo terem me machucado muito, eu olhava para ele e falava, eu não quero ser cristão for assim, eu não quero ser assim. Mas eu sei que ainda assim foi permissão de Deus para que várias sementinhas fossem plantadas ali no meu coração com relação ao evangelho. Então, eu que cheguei na igreja com o coração muito revoltado, chateada com relação ao meu pai, também foi um processo de cura para mim, entendendo também quem Deus é para mim. Deus é um pai presente. E eu fui conhecendo Deus como meu pai, que assim como diz essa palavra aqui, que foi uma das primeiras que me ministraram, né? Deus me criou dentro do ventre da minha mãe, bem antes de eu estar no ventre da minha mãe, ele já me planejou, escreveu os meus dias, ele estava comigo todas as vezes que eu saía das audiências chorando, todas as vezes que eu estava sozinha em casa, ele estava comigo, ele é a minha família, o meu pai, o meu bom pai. E ali eu tive um processo de cura muito grande logo no início, né? E de conhecer, assim, a palavra de Deus. Então esse início da minha conversão foi muito especial. Minha mãe não estava entendendo nada. Minha mãe, apesar de trabalhar muito, ela sempre foi uma pessoa muito presente na minha vida. Ela trabalhava justamente pra gente conseguir ter o que comer, ter onde morar, sustentar ali de fato a casa. Ela é uma mulher muito guerreira. Eu me orgulho muito da minha mãe. Não vou falar muito, porque senão eu vou ficar chorando aqui. Mas apesar disso, da correria da minha mãe sempre foi uma pessoa muito presente, assim, na minha vida. E quando ela viu que eu tava indo pra igreja, que eu tava cada vez mais lendo a Bíblia, apaixonada por esse lugar e tal, ela começou a se interessar. Aí eu lembro que ela ia muito pra igreja católica, né? Muito não, ela ia às vezes, assim. E às vezes eu ia na missa com ela, eu chamava ela pra ir junto comigo também na igreja que eu tava frequentando. E ela foi ali recebendo também a sementinha da palavra, né? E eu aos poucos fui sendo curada. Eu lembro que uma das primeiras coisas que Deus falou comigo nesse processo inicial, assim, de conversão, era sobre o que Ele tinha comigo com relação à minha família. Ai, não tava nos planos chorar nesse vídeo. Essa tá muito difícil. Eu lembro de ouvir de Deus várias vezes. Tanto eu e ele, tanto através de outras pessoas, que Deus estava me escolhendo na minha família para que a partir de mim toda a minha geração pudesse fazer diferente, ter uma história nova. Minha família tem um histórico muito grande de divórcio, tem histórico muito grande dessa realidade, assim. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu ouvi de Deus é que através da minha família, a minha geração seria completamente transformada. Então eu lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz ao conhecer o Evangelho, ao conhecer a Deus, ao ouvir isso, foi guardar o meu coração no Senhor. Como eu falei, eu já tinha tido vários relacionamentos, mesmo sendo nova, adolescente, eu sempre me envolvi. Olha. Gente, a bateria da câmera descarregou, mas já voltei, tudo certo agora. Voltando, eu lembro que eu me envolvia muito amorosamente com a esperança de alguma forma preencher aquele vazio, né, que existia ali em meu coração. E uma das primeiras coisas que Deus falou comigo foi sobre isso, que Ele queria que eu me guardasse, porque a partir da minha vida toda uma geração seria transformada. E eu guardei aquela palavra no meu coração, comecei um processo com Deus de me guardar essa área da minha vida, de não estar mais me envolvendo amorosamente ali durante aquele tempo. Fiz vários votos com o Senhor. E esse tempo para mim foi muito importante porque boa parte do meu crescimento ele foi voltado pensando nisso. Eu, como uma boa melancólica, sempre sonhava com um namorado, sempre queria estar namorando, sempre queria estar de mãos dadas. E assim, minha identidade ela foi muito formada nesse lugar, sabe? Eu tinha muitos vazios e tentava ser preenchida através desses relacionamentos. E dar uma pausa nisso, guardar o meu coração durante esse tempo foi muito importante pra mim, pra eu me conhecer em Deus, pra conhecer a minha identidade. E aí eu tava indo nesse ciclo, tudo muito bem, conhecendo a Deus, passando por algumas lutas também, tanto com essa relação de família, tanto também com algumas situações que aconteceram na escola. Durante esse tempo, muita coisa assim pra me fazer parar mesmo, mas Deus foi fiel, continuou sustentando no coração. A gente recebeu uma bênção
uma oportunidade, assim, de estar mudando para um apartamento novo. Minha mãe conseguiu financiar uma casa, um apartamento, né? Só que era em Lauro de Freitas, que é em outra cidade, não é em Salvador, é em outra cidade. E aí a gente precisou se mudar. Era uma bênção, como eu falei, porque a gente sempre morava de aluguel, em bairros complicados, sempre estava se mudando, assim, morava numa casa muito pequenininha. E seria ali a primeira vez que eu e minha mãe, a gente estaria morando numa casa nova. Foi uma bênção de Deus, mas isso significava também que eu teria que estar muito longe dessa igreja, muito longe dos irmãos. E aí nós fomos, né? Anos depois que eu me converti, nós fomos. Eu acho que eu tinha 16, 17 anos. E aí, a gente foi morar nesse apartamento que era novo, tinha acabado de ser construído. E eu praticamente não tinha vizinhos, Eu ficava muito sozinha mesmo, porque o prédio era novo, então acho que praticamente só morava eu no prédio, minha mãe. Ao redor também o condomínio era bem vazio, então foi um tempo em que eu fiquei de novo muito sozinha. Só que esse tempo muito sozinha foi muito importante para minha fé. Muito importante mesmo. Era a primeira vez em que eu tinha um quarto só meu. Minha primeira vez, assim, tendo quarto. Na minha infância eu tive, mas nesse período, assim, um pouquinho mais velha, era a primeira vez que eu tinha um quarto que era meu mesmo. Então eu passei tantos dias da minha adolescência naquele quarto, com o violãozinho. Minha mãe me deu um violão de presente quando eu era mais nova. E eu tocava o dia inteiro aquele violão, aprendia louvores, passava o dia inteiro sozinha em casa, tocando e cantando e orando. E meu Deus, como foi importante pra mim aquele tempo. Por mais que eu não estava congregando na igreja naquele tempo, porque era tudo muito longe, foi ali que eu tive uma das minhas maiores experiências com Deus. Onde eu ouvia muito a voz de Deus falando comigo, onde eu falei em línguas pela primeira vez, sozinha, fui batizada pelo Espírito Santo. Eu conheci o que era adoração mesmo. Passava horas sonhando, visualizando, lendo a Bíblia, cantando o dia inteiro, assim. E ali eu fui muito formada na fé, no Evangelho, em conhecer a Deus, ter minhas próprias experiências, assim. E eu lembro que depois de um tempo eu comecei a ouvir da janela da casa da minha mãe uns sons de louvores, assim, um violão tocando. Eu lembro que toda vez que isso acontecia era tipo assim, uma vez na semana de noite eu corria pra janela e ficava tentando ouvir de onde é que vinha aquilo, de onde é que vinha aquele som, onde é que tá vindo aquele louvor. Parecia uma reunião das pessoas tocando violão e cantando louvores, e eu sentia tanta falta de fazer parte disso, sabe? E aí minha mãe fez algumas conexões assim no condomínio, e em pouco tempo a gente descobriu que aquele som era de uma célula que tinha ali próxima do condomínio ao lado. E aí a gente pediu para participar dessa célula, a gente conseguiu o número dos pastores, das pessoas que faziam parte daquela célula, a gente começou a participar e eu levava meu violão também, ia lá, cantava, e ali eu comecei a ter contato com essa igreja ali em Lauro de Freitas. E foi um tempo muito bom. Até então eu não tinha sido batizada, né? Eu não fui batizada nessa outra igreja, a primeira igreja que eu congreguei, nem nessa outra igreja também. Eu comecei a fazer o curso de batismo também, para poder aprender um pouco mais sobre os fundamentos da fé. E aí estava no processo de me batizar quando ali eu já estava mais amadurecida na fé e eu comecei a receber umas direções de Deus para ir para a igreja em que eu estou atualmente. Eu era só uma jovem adolescente que ia para a igreja muitas vezes sem a companhia da minha mãe e ali sem família. Minha mãe acompanhava às vezes, mas ela não conseguia ir sempre. E assim, eu entendo, né, que talvez era difícil de entender que de fato Deus estava me encaminhando para outro lugar, mas esse tempo que eu passei sozinha, assim, com experiência com Deus, foi muito importante para conseguir conhecer ainda mais a voz de Deus. Então a gente foi encaminhada para essa outra igreja em Salvador. Comecei a ir para PIB, a primeira igreja batista do Brasil, e foi muito bom. Eu lembro que um dos meus primeiros momentos naquela igreja ali, com todas as palavras que eu tinha, eles tinham acabado de se mudar para um novo lugar, e a palavra rema que tinha levado eles para esse novo lugar era exatamente a palavra rema que eu tinha recebido também, de Deus para
pra ir pra lá e eu não sabia, eu descobri isso quando cheguei lá. Eu comecei a participar do ensaio do louvor dos adolescentes. É muito especial dizer isso. Vocês vão entender o porquê. Eu comecei a participar do ensaio do louvor dos adolescentes, entrei na célula, comecei a me apaixonar por aquele lugar, me apaixonar pelos adolescentes. Comecei a fazer parte das coisas, fui pra vários acampamentos assim. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de me batizar. E foi muito especial porque eu tinha certeza do meu batismo, certeza de quem Deus era pra mim, certeza das promessas sobre família que Deus estava me dando. E eu só precisava da data do batismo e ser aprovada para poder fazer o batismo ali. E aconteceu. No dia do meu batismo, minha mãe foi comigo. E ali, no momento em que eu estava descendo as águas, ela decidiu se batizar comigo também. Minha mãe se batizou comigo ali. E foi muito especial. Foi um dos melhores dias da minha vida. A apóstola Niara, que é a pastora da nossa igreja, ela me batizou e ela declarou a mesma palavra sobre família ali no meu coração, na minha vida naquele dia. Eu lembro dela falando que Deus tinha um propósito com a minha voz, que minha voz era um fogo, que Deus estava me levando para aquela geração. E muitas palavras poderosas, assim, que guiaram os meus dias seguintes. E ver minha mãe também tomando essa decisão por Jesus foi muito especial para mim. E ali, Deus começou a me ministrar de uma forma diferente sobre identidade. Durante todo o processo da minha conversão, esse foi o tema principal, tanto que esse versículo, esse capítulo que eu li pra vocês, é uma das palavras remas da minha vida, que guia a minha vida. E ali eu comecei o meu processo mais profundo de identidade, de conhecer a Deus. Eu lembro que uma das coisas que Deus me falava muito naquele tempo é que Ele iria fazer uma metamorfose comigo. Metamorfose é o processo da largata virando borboleta, e eu lembro de Deus falando comigo que queria fazer esse processo comigo. E nesse mesmo período eu comecei a fazer transição capilar. Eu escovava o meu cabelo, tranchava ele, cheguei a dar progressiva uma vez ou por 2 vezes. Usava ele bem alisado, assim, ele era bem grandão no início, mas depois eu senti de cortar o cabelo, cortei. E ali Deus começou a falar comigo para poder fazer uma transição capilar. E aquela transição foi tão especial para mim porque não era sobre cabelo, sabe? Era Deus me mostrando quem eu de fato sou, qual é a minha identidade. E foi um processo muito especial, assim, em Deus. Deixa eu esperar o negócio parar de tocar. O que eu não imaginava era que dessa transição capilar, desse processo de metamorfose, Deus também iria enviar outras meninas para que eu acompanhasse e para que eu pudesse também declarar a vida sobre a vida delas e declarar esse processo de metamorfose, cuidar delas na fé. Então ali eu comecei a compartilhar também a palavra com essas meninas, com essas mulheres que foram chegando. E foi muito especial. Semanalmente a gente se encontrava e até hoje semanalmente a gente se encontra. E eu vou ali compartilhando a palavra de Deus, a gente se reúne. É sempre muito especial. E aí eu comecei a cuidar dessas meninas, fiz a minha transição capilar. E depois de alguns anos, quando eu tinha ali... Acho que quando eu fiz os meus 20 anos, 21 anos, eu sempre fui de escrever muito em caderninhos, assim, as coisas que Deus ia me falando. Eu também sempre gostei muito de escrever canções. Eu fazia orações de canções e eu sempre escrevia ali. Eu tenho esse costume até hoje de escrever. Inclusive, essa é uma dica muito boa. Se você é cristão, escreva as coisas que Deus fala com você, escreva as mensagens, porque depois isso vai te ajudar muito, vai fazer com que você tenha vivo a palavra que Deus está falando ali com você e que você não se esqueça disso. Mas então, eu sempre tive esse costume, né, de escrever as músicas, as palavras e tudo mais. E ali eu tinha escrito uma música há um tempo atrás e alguns amigos meus se reuniram para que eu pudesse gravar essa música. A gente gravou. Sou muito grata por esses amigos que estiveram ali nesse projeto, ajudando a se tornar realidade. Nós gravamos e aí tinha um clipe pra poder fazer. Eu não tinha dinheiro. Meus amigos da igreja me ajudaram. E aí nessa gravação chegou um menino com uma câmera que era amigo dos meus amigos. Ele chegou lá pra poder gravar também o meu clipe. E ali a gente virou super amigo. Tinha uma conexão muito grande, sem nenhum interesse de nada, assim, era só de amizade mesmo. Pouco tempo atrás eu tinha entregado um relacionamento que durou 1 mês, assim, meu primeiro relacionamento mesmo da igreja. Durou 1 mês, Deus me pediu pra entregar esse relacionamento. Eu posso, inclusive, fazer outro vídeo aqui, contando como foi esse processo pra mim. Mas aí eu conheci o Lucas, como eu falei, não tinha nenhum interesse, nem da minha parte, nem da parte dele. A gente fez uma
boa amizade. A gente cresceu como amigos naquele tempo. Nossa amizade durou bastante, assim. Eu fui para o Fornalha Worship School, que é uma escola do Dunamis para líderes de adoração, falando sobre essa área assim, de adoração. E ali foi um tempo muito especial em que Deus falou muito comigo, me formou muito também. E quando eu voltei com mais uma palavra sobre essa área da minha vida. E aí Lucas, pouco tempo depois, foi para esse mesmo lugar que eu fui para fazer outra escola, mas também que era da mesma comunidade. E aí ali a gente se aproximou muito e Deus foi falando muito com a gente que tinha conosco um propósito de família. Nossas palavras eram muito parecidas, nossa amizade era muito forte. E aí a gente começou a gostar um do outro, a gente começou a namorar e pouco tempo depois a gente noivou no aeroporto de Florianópolis às 5 horas da manhã. Ai, Deus. E a gente se casou em julho do ano passado. E eu tô gravando esse vídeo em julho de 2025. A gente casou em julho de 2024. Nosso casamento foi um grande milagre. Foi lindo, foi lindo. E o mais especial dessa história é que antes eu sentava na mesa com a minha família pra gente falar sobre coisas da vida e os principais assuntos era divórcio, era tragédias acontecendo assim na família, dificuldades. E hoje a gente senta na mesa da minha família para poder falar sobre o meu casamento, para poder falar de Deus. Minha família tá se convertendo. E eles sempre dizem para mim que uma das coisas mais fortes no processo de conhecer Jesus para ele foi o meu testemunho, meu casamento. Recentemente minha tia se batizou e foi muito especial para mim ver ela ali se batizando. Eu orei tanto e oro tanto por minha família e ver o que Deus está fazendo, ver que também através da minha vida eu tenho sido um testemunho, né? Deus através da minha vida tem sido um testemunho na minha casa. Eu vejo se cumprir aquilo que Deus me falou lá naquele início, quando eu tinha 15 anos, que de fato a partir da minha vida a minha família iria conhecer Jesus, que a partir da minha geração tudo seria diferente. E enfim, eu sei que o que está acontecendo agora não é para mim, é de Jesus, mas a minha família também está conhecendo o Senhor. Minha mãe está super firmada no Evangelho, meus tios estão se aproximando cada vez mais, minha tia se batizou, meu primo se batizou e eu tô muito feliz de poder estar sendo usada por Deus na minha casa, né? Eu achava que uma das palavras que Deus ia me dar era sobre música, era sobre cantar, mas eu tenho entendido que adoração é muito mais do que um microfone na mão, do que cantar, mas é isso aqui, é família, é vida na vida, são os dias simples e eu sou muito grata por tudo que Deus me ensinou. Sou muito grata pela igreja que eu continuo até hoje aqui congregando, pela coragem que eu tive de vir, de ir pra essa igreja, de conhecer os irmãos que eu conheço. Sou muito grata pela casa que Deus está me permitindo viver, a família que Deus está me permitindo construir, sabe? É a primeira vez na vida que eu estou vivendo em um lar cristão e é tão bom, tão bom. Tem dias que eu acordo assim e fico olhando pra minha casa. E um dia desses eu era só uma menina, uma adolescente, sonhando com esses dias, achando que talvez seria impossível deles serem realizados. Sozinha em casa e hoje eu tô aqui na minha casa. Tô aqui na minha casa com o meu marido, vivendo uma vida que Deus tá presente, amando cada vez mais a Deus, buscando cada vez mais a Deus, construindo um casamento que é firme na palavra, crescendo em autoridade e identidade e podendo abençoar tantas pessoas. Eu lembro que eu via muitos vídeos no YouTube de famílias, eu assistia muito Israel Subirá, Priscila Uber, Fabiola Mello, Luca Martini. Eu sempre tive muitas referências assim no YouTube. Pra mim é incrível poder estar gravando aqui esse vídeo também anos depois, dizendo o que Deus fez na minha vida, que Deus é fiel pra cumprir, que vale a pena conhecer a Deus, vale a pena renunciar o que tiver de ser renunciado, vale a pena conhecer Jesus. A luz desligou, mas vale a pena conhecer Jesus e viver com Ele. E, enfim, com a luz aqui do celular já toda borrada de maquiagem, eu vou finalizar esse vídeo
Agradecendo a você que assistiu, agradecendo a você que tirou aí um tempinho para poder ver. Eu espero muito que esse vídeo tenha de alguma forma te edificado. E se você tá pensando em começar a caminhar com Jesus, tenha coragem, vai valer a pena. Hoje pode ser um pouco confuso, você pode ter muitas perguntas, mas continue. E você que já é cristão, que tem vivido com Jesus, acredite nas promessas que Deus te entregou. Elas vão se cumprir, porque é muito mais do que Deus tem para fazer na nossa história, mas é o que Ele quer fazer na igreja, é o que Ele quer fazer através de nós e abençoar muitas pessoas com o testemunho dele em nossas vidas. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Eu sempre vou estar trazendo vídeos assim, de dia a dia, de testemunho. Espero que vocês gostem desse tipo de formato também, novo aqui no canal, né? Eu já queria gravar esse vídeo há muito tempo. Tô feliz de estar gravando, mesmo terminando o vídeo assim, segurando a lanterna no celular. Mas espero que tenha te edificado de alguma forma, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Eu vou trazer Lucas aqui pra gente contar o nosso testemunho. É isso, beijos, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.